Vocês abriram aí? Vou ler o texto com vocês e a gente começa a conversar. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, Jesus perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Amém, galera? Então, assim, um rápido contexto e uma lembrança assim, para todo mundo. É um flashback aí rápido. Cara, esse capítulo começa com a transfiguração, né, que o Fabrício pregou. E logo Jesus ele vai para o monte com Pedro, Tiago e João. E aí eles sobem ao monte, tem aquela experiência com Jesus maravilhosa. Descem do monte, assim que eles descem, eles encontram um monte de gente junta, reunida, acham aquilo estranho. Quando eles chegam lá, eles veem que tinha um pai preocupado com seu filho, que estava possesso por um espírito imundo. E os discípulos não estavam conseguindo expulsar aquele demônio, foi o que Clóvis pregou semana passada. E Jesus termina dizendo ali que aquela espécie de demônio só sairia com jejum e oração, né? Então, assim, logo em seguida, a gente chega nesse texto que a gente está aqui agora. Os discípulos... Assim, deixa eu ler o pedacinho anterior que vai ser mais fácil. Logo depois que Jesus diz isso, né, que a espécie só sai pela oração e pelo jejum, eles saem de onde eles estavam e atravessam a Galileia. E o texto diz que Jesus queria ir para um lugar reservado para poder ensinar os discípulos. E ele começa a ensinar algumas coisas para eles e eles não entendem. E acham estranho e começam a conversar e discutir sobre muitas coisas assim, que não tinham tanto a ver com o que Jesus de fato desejava para a vida deles. E aí eu queria começar a considerar algumas coisas com vocês, para a gente conseguir andar aqui. A primeira coisa, aquilo que a gente pensa e quer, né, os desejos do nosso coração, a forma como a gente enxerga as coisas, está completamente ligada ao quão próximo a gente está de Jesus. Porque a gente pode ver, como eu estava falando aqui, né, que os discípulos estavam distantes de Deus. Tanto que Jesus vem e fala, né, que eles tinham que jejuar e orar, se aproximar de Deus, para que aí sim eles pudessem, né, ali expulsar aquele demônio. Então, assim, o fato de eles estarem distantes levou eles a desejarem umas coisas assim, estranhas. Enquanto Jesus estava conversando com eles, dizendo que ele teria que se entregar e dar a vida dele, eles estavam se questionando assim, quem será que é o primeiro aqui? Quem é o maior? Será que sou eu? Acho que sou eu. Não, sou eu. Sabe? Então, assim, o que a gente pensa está completamente ligado à nossa proximidade com Jesus. Tem aquele versículo de Gálatas, né, que diz: a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, é exatamente isso. Quanto mais perto de Jesus a gente está, ou seja, quanto mais cheio do Espírito a gente está, mais a gente vai desejar as coisas que o Espírito deseja. Ou seja, mais a gente vai fazer a vontade de Deus, vai desejar o que Deus deseja. Uma vez, assim, há muito tempo atrás, uma amiga da minha irmã, que morava no Sul, hoje ela até mora aqui no Rio, ela costumava vir para cá nas férias de janeiro e tal, e a minha irmã, ela dava até um pouco de raiva, assim, no meu coração, porque toda vez que minha irmã se juntava com essa menina, ela chegava em casa falando vários sotaques do Sul, e eu ficava assim, tipo, cara, o que você está fazendo? Você não é do Sul. E ela ficava assim, usando expressões mesmo, e puxando puxa S, né? Acho que puxa. Puxando S também, e eu ficava assim, gente, que loucura, sabe? Tipo, tem pessoas aqui na igreja que, se eu andar muito, eu começo a falar meio parecido. Não sei se Passe está aqui, cadê Passe? Acabei de achar. Cara, Passe é um cara que tem o poder de me transferir gírias, e ele me faz imitar de um jeito que eu não consigo. Assim, da mesma forma, quando a gente está andando mais e mais com Jesus, a gente vai começar a querer aquilo que ele quer, falar aquilo que ele fala, sabe? Então, assim, a gente precisa fazer isso. E eu queria perguntar para vocês, assim, uma coisa importante. Cara, no que vocês têm pensado? O que tem passado pela mente de vocês? Sobre o que vocês têm conversado, assim, no dia a dia, quando vocês estão aí
né, que diz que eles estavam a caminho. Quando vocês estão a caminho aí, para onde vocês estão indo, no que vocês têm pensado, sobre o que vocês têm conversado, sobre o que a gente tem conversado? Isso é uma coisa, assim, bem profunda. Tipo, às vezes eu penso sobre isso, na minha vida, assim, e... Poxa, eu penso que a gente deveria falar muito mais, né, sobre Jesus, sobre as coisas de Deus, né, e... Talvez a gente não fale exatamente porque a gente não está tão cheio assim. Segunda consideração. Cara, a gente só vai estar próximo de Jesus de verdade se a gente ouvir a sua palavra. Olha o que está lá no versículo 34. Eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse alguma coisa. Cara, é no momento em que Jesus fala que os discípulos começam a ser restaurados, que eles começam a ser transformados, têm a mente deles assim, novamente orientada, sabe? Eles tinham assim alguns motivos, não estou dizendo que justifica, mas que explicam talvez o porquê deles pensarem daquele jeito. Os judeus, eles esperavam de uma forma completamente diferente a vinda do Messias. Eles achavam, até porque alguns textos eles liam de uma forma errada, né? Assim, mas a promessa do Messias para ele era a promessa de um rei, tipo Davi, que viria com poder, ia tomar assim, realmente o reino, né, dos romanos e ia impor com um braço forte, ia reinar com justiça ali na terra, assim, né? Eles não entendiam que isso ia acontecer no porvir. Então, assim, quando eles começam a discutir, tem até um texto que vai estar mais para frente, que eles também discutem sobre isso. Os irmãos de Tiago e João, eles pedem para um sentar em cada lado de Jesus. Por quê? Porque eles achavam que realmente Jesus ia assumir o reino e ia, pô, sou o rei de Israel agora. E eles tinham essa ideia, então eles pensavam, não, a gente quer ser importante, a gente quer ser o primeiro. E isso era também, obviamente, não era só um pensamento deles, né? Era assim, um pensamento vigente. Tanto que era difícil para os caras aceitarem o Messias humilhado, servo, sabe? Não cabia na teologia dos caras ali. Mas Jesus, ele é muito mais do que a gente pensa, né? Muito mais do que a gente imagina, muito mais do que aquilo que a gente planejou. A gente tem que ter humildade, assim, né, cara? Para poder entender que Jesus é quem ele é. Não o que a gente quer que ele seja, ou aquilo que, sei lá, a nossa mente inventou, ou aquilo que a cultura ensina para a gente, como se ela tivesse uma voz muito poderosa. Então, assim, aquele versículo de Isaías: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Acho que é exatamente isso. Nem tudo aquilo que a gente pensa, cara, é o que Jesus pensa. E a gente tem que ter, assim, humildade de quando essa divergência acontecer, cara, a gente tem que ir para a palavra e buscar aquilo que Jesus realmente quer falar para a gente. Os discípulos ficaram em silêncio, né? Não sei se vocês perceberam. Jesus perguntou para eles lá, o que vocês estão conversando? E eles guardaram silêncio. Mas, assim, mesmo no silêncio, mesmo quando a gente não sabe o que falar, cara, Jesus vem na nossa direção, cara, e fala pra gente a palavra verdadeira que pode mudar a nossa vida. Então, assim, não busque em nenhum outro lugar, assim, a orientação para aquilo que você precisa pensar, assim, a respeito da vida, que seja mesmo a palavra de Jesus, o único norte para a gente tomar decisões ou formar pensamentos, que seja realmente a palavra de Jesus. Vocês sabem, com certeza, naquela música, eu até estava torcendo para tocar ela hoje, não sei se vai tocar, que é... Deixa eu tentar lembrar o nome em português, que eu não quero aqui arriscar o inglês na frente de vocês, né? Tá bom, As You Find Me, eu não sei o nome em português, mas, cara, essa música, ela fala, numa parte em inglês, né, ela fala que Your love's too good to leave me here. Gostaram, né? Pô, vários anos de curso, né? Mas, assim, cara, o que significa isso? A música fala, né? Eu vou traduzir aqui que eu cansei do inglês, mas na música ele fala assim, que Jesus encontrou a gente e ama a gente como a gente está, né? Mas o amor dele é tão grande que ele não vai deixar a gente desse jeito. Então, assim, os discípulos estavam com o pensamento todo errado ali, tipo assim, completamente distante. Mas, cara, o amor de Jesus é tão grande, cara, que ele não ia deixar os caras pensarem daquele jeito. Cara, o amor de Jesus, ele muda a nossa vida, cara. Glória a Deus por isso, porque imagina se Jesus deixasse a gente do jeito que ele encontrou a gente. Cara, onde é que a gente estaria hoje, cara? Tipo assim, pelo amor de Deus, cara. Glória a Deus mesmo, porque ele não é como a gente, cara. Às vezes a gente se ilude, né?
E até eu acho que isso é uma ideia, assim, do nosso tempo também, que o amor, ele oferece uma liberdade pra gente, de a gente ser como a gente quiser. Mas, cara, isso não é amor, cara. Isso é indiferença. Quando eu vejo alguém errando do meu lado, e eu não chego para essa pessoa e converso e exponho, cara, poxa, isso daí desagrada a Deus. Cara, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando aquela pessoa se afastar de Deus, se afasta mais aí, pô, se desvia, o problema é teu. Mas não é assim, cara. Jesus nunca foi assim, Jesus nunca deixou de exortar e de conversar com os discípulos, e assim, com toda a paciência, com todo o amor do mundo. Porque essa aqui foi a segunda vez que Jesus explicou o que aconteceria. Ele fala, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, seja crucificado e depois ressuscite. E assim, os discípulos não entendem uma vez. Essa aqui foi a segunda. Ele vai falar uma terceira vez sobre isso, os caras não vão entender. Então, assim, cara, Jesus é paciente, ele vem, ele insiste, ele não se cansa. Então, assim, a gente tem que ser desse jeito. A gente não pode... às vezes a gente fica com medo, com vergonha também de falar com as pessoas, porque a gente tem essas ideias erradas, cara. Mas, assim, o melhor é se fazer a gente sempre conversar, a gente sempre lutar por quem a gente ama mesmo, para que a gente possa, de alguma forma, né, assim, ajudar, para que as pessoas estejam próximas, para que a gente esteja próximo. O que eu gostaria, no momento que eu estivesse mal, em que eu estiver mal, cara, que alguém viesse conversar comigo, trocar uma ideia, me exortar. Sabe, eu lembro até hoje de momentos que eu fui exortado. Eu estava até falando com o Fabrício. Fabrício? Sexta-feira passada. Eu lembro até hoje, a única vez na vida que eu fui exortado por Clóvis. E foi assim... Foi tão fofo e tão duro ao mesmo tempo que eu fiquei assim, caramba, que coisa maneira, assim. Porque foi bem dosado, foi lá no fundo do meu coração mesmo. Eu falei, cara, é isso, sabe? E aquilo mudou minha vida. Terceira consideração. Cara, quem conhece o primeiro nunca vai se importar em ser o último. Olha o que está lá no versículo 35. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E aí eu queria aqui comentar uma parada que eu fiquei pensando, que tem um versículo de Coríntios que fala o seguinte: quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? E eu fiquei pensando assim, tem até a ver também com o que o pastor Henrique pregou, né? Fiquei pensando. Poxa, cara, Deus é um Deus doador, cara. Poxa, tudo que a gente tem, tudo que todo mundo tem, conheça Jesus ou não, ame a Jesus ou não, queira ou não agradá-lo, tudo que todo mundo tem vem dele, cara. Quem é o dono de todas as coisas é Deus, cara. Então, assim, mesmo na época que eu não estava nem aí para nada, mesmo na época que eu nem me importava se eu agradar a Deus ou não, se existia Deus ou não, cara, mesmo nessa época, era Ele quem me dava tudo que eu tinha. Era Ele que me mantinha respirando, vivendo. Cara, então, assim, se Deus é um Deus doador, cara, por que a gente acha que a gente tem que ser, sei lá, o primeiro? Por que a gente se ilude achando que não, eu vou ser servido aqui o tempo todo? Quando, na verdade, Deus está dando para a gente tudo, cara, tudo que a gente precisa. Nada que a gente tem, a gente pode dizer, não, cara, isso aqui fui eu que consegui. Não tem como. Não existe isso, cara. Tem uma frase de eu acho que é desse cara. Estava escrito no comentário dele, então deve ser dele. Se não for aí, ele também não vai ver, então tá tranquilo. Eu acho que é do James Edwards. O serviço aos outros é o principal caminho por meio do qual os cristãos imitam e cumprem a missão de Jesus. Olha só esse versículo que está até naquela música do Marcão. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem um ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, assim, cara, se esse Deus ele é um Deus que doa para a gente todas as coisas, cara, a gente também tem que se doar. Sobretudo depois de a gente ter conhecido Jesus, cara. Eu penso, e aí eu posso estar errado, né? Mas eu acredito realmente que até mesmo aqueles que não conhecem Jesus, cara, deveriam, talvez isso explique porque as pessoas sentem tanta necessidade de fazer coisas boas, elas deveriam, cara, assim, servir e dar tudo de si, cara. Porque a gente é devedor para com Deus em todos os momentos, cara, assim. Tendo conhecido ou não, cara, porque, assim, Deus ele é justo com todo mundo. E ele é gracioso com alguns, né? O Marcão ele fala isso. E, cara, com aqueles que mesmo não conheceram Jesus e nem vão conhecer, que não foram chamados por ele, cara, Deus tem sido bom com eles também. Sabe, assim, Deus podia fazer acontecer tanta coisa ruim na vida de todo mundo, tanta coisa que a gente merece, mas ele não faz. Então, assim, poxa, se Deus é esse Deus doador realmente, cara, a gente precisa imitar ele, cara.
Olha o que está lá em João 3,16, né? O versículo que todo mundo deveria ter gravado. Um dia eu estava fazendo discipulado e falaram isso para mim. Aí eu falei, poxa, cara, fiquei oprimido, né? Falei, pô, nunca gravei esse versículo, estão falando isso para mim aqui. Aí depois desse dia eu gravei, então vocês têm que gravar também, tá? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. E o restante depois vocês leem lá. Mas, cara, olha só, Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu Filho. Ele é um Deus assim. Imagina aí, cara, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Cara, imagina se Deus deixasse 1 segundo de doar pra gente alguma coisa. Cara, é sério, né, cara? Assim, é profundo se você parar pra pensar. Se Deus, por um instante sequer, cara, deixasse de doar aquilo, tudo que Ele tem dado pra gente, cara. Pô, o que seria da nossa vida, cara? Do nosso planeta? Tipo assim, isso é bizarro, cara. Isso é bizarro mesmo. Sinistro. Aí, o restante dessa perícope, desse pedacinho, diz que Jesus toma uma criança, né, e coloca ela no meio deles. Segura ela no colo, e diz que quem recebe uma dessas crianças no nome dele, está recebendo ele. E quem recebe a ele, também está recebendo ao Pai, né, aquele que enviou Jesus. Então, assim, esse pedacinho, cara, Jesus, ele está... Depois de ele ensinar uma coisa, ele vem exemplificar aquilo que ele ensinou, cara. O método de didática de Jesus é sempre muito preciso, né? Então, ele está falando assim, cara... Aí tem um OBS importante, que as crianças, ao contrário de hoje, né, que a gente olha para as crianças com todo o amor, cara, até mesmo pelo que Jesus ensinou para a gente, naquela época as crianças eram, de certa forma, desprezadas e um pouco deixadas de lado. Então, assim, quando Jesus pega uma criança, traz para perto e fala isso, ele está dizendo que, assim, o nosso serviço, cara, tem que ser exatamente esse. Servir aqueles que ninguém quer servir, amar aqueles que ninguém quer servir, amar aqueles que... Cara, você vai servir uma criança, o que você vai ganhar com isso? Provavelmente nada. Tem até um mistério, que se você brincar com uma criança uma vez, todas as vezes você tem que brincar com ela. Teve uma criança aqui na igreja que eu fiz isso. Toda vez que eu encontrava, ele queria brincar de pique-pega. Só que não dá para brincar de pique-pega sempre, né? Mas assim, quando a gente serve, cara, a esse tipo de... Quando a gente realiza esse tipo de serviço, é aqui que está o ponto de Jesus, né? De a gente servir sem esperar mesmo nada em troca, sem que os outros possam ver. Então, assim, é fazer o que é difícil, fazer o que a gente não vai receber nada em troca, para a glória de Deus e para que Ele se agrade da gente. Foi o que Jesus fez, cara. Me diz aí, o que Jesus ganhou quando Ele serviu a gente, cara? Vamos lá, alguém pode me dizer? Nada, né? Então, é isso. Jesus não ganhou nada, Ele fez por amor, cara. Assim, e quem ganhou foi a gente, na verdade, né? Tudo que a gente tem, a gente ganhou realmente de Jesus. E aquela frase que o Marcão fala, né? Se não custa pra gente, não é amor, é favor, né? O amor, ele vai custar alguma coisa. Então, assim, Jesus está chamando a gente para servir por amor, cara. Tem tudo a ver com o que eu falei no início. Cara, a gente às vezes vai estar... Tem uma galera aqui em ano de vestibular, que eu sei, tem gente trabalhando, estudando para concurso. Cara, tem todo tipo de situação acontecendo. E vai ser difícil, cara. Vai custar pra gente. Vai custar pra gente amar Jesus. Vai custar pra gente andar com Ele. Mas, assim, isso é amor, cara. A gente ama Jesus e por isso a gente vai fazer. Por isso a gente vai, cara, às vezes passar maior perrengue, cara. Maior perrengue. Mas a gente ama Jesus, cara. Não existe outro lugar pra gente ir. Aplicações. Vamos lá. Primeiro, aproxime-se de Jesus. Tem um versículo de Pedro, eu vou só citar aqui, parafraseando, que Pedro diz assim, cara, no passado vocês já gastaram muito tempo fazendo o que agrada aos pagãos. Pagão era um povo que não conhecia a Deus. Deixa assim, tá bom. Então, assim, a gente já gastou muito tempo fazendo aquilo que não agrada a Deus, cara. A gente já gastou muito tempo, vivendo para nós mesmos e ele até diz, né, cara, assim, que a gente não colhe nada dessas coisas. A gente viveu, gastou tempo e, cara, não ganhou nada com isso. Na verdade, a gente só perdeu. Então, assim, cara, hoje é o momento da gente, cara, se voltar para Jesus e buscar Ele de todo o coração. A começar pela minha vida, sabe? Tipo assim, Jesus está chamando a gente para perto, cara. A gente só está perdendo por estar longe. Eu também só estou perdendo por estar longe. Eu não estou dizendo aqui, eu estou pertão e quero que todo mundo esteja também. Não. Antes de tudo é para mim, cara, que eu estou falando isso. De verdade mesmo, assim.
a gente deixa realmente de experimentar mais do reino, mais de Deus, porque a gente insiste às vezes em estar longe. A gente insiste em não parar e buscar, sabe? Então, assim, olha só que parada profunda. Às vezes a gente lê alguns textos 100 vezes e aí, assim, a gente já lê meio... Ah, tá bom. Mas, poxa, cara, Jesus, ele estava ali naquele momento, né, imediatamente antes do que a gente leu, ele estava revelando para os discípulos, cara, o mistério que estava oculto durante milênios, cara, o plano perfeito de Deus, cara, de redimir toda a humanidade, cara. Então, assim, pô, Jesus estava revelando algo, assim, profundo e maravilhoso para eles. E eles, tipo, estavam, cara, com a cabeça em outro lugar, porque eles estavam distantes. Então, assim, é isso que eu estou querendo dizer. Às vezes, cara, a gente perde a oportunidade de experimentar coisas maravilhosas com Deus, cara, porque a gente está longe. Sabe, eu não sei vocês, mas às vezes, cara, eu venho para cá, tipo, uma vigília, uma parada, assim, e eu sinto que eu estou longe, cara, eu fico triste, porque eu fico assim, cara, quanto que eu podia, assim, poxa, tá experimentando a mais aqui, e, poxa, eu não estou porque eu tenho negligenciado, de alguma forma, meu relacionamento com Jesus. Então, assim, de uma forma mais prática e menos subjetiva, separa um momento do seu dia, cara, para buscar mais, assim, a Deus. Tipo assim, eu não sei como é que vocês fazem, mas eu já vi muita gente falar muita coisa, mas acho que o importante é você separar um momento, assim mesmo, para estar com Deus, antes de dormir. Antes de dormir eu acho tenso, porque normalmente você dorme. Então, assim, é melhor você fazer no momento que você esteja com menos sono, sabe? Então, cara, separa um tempo, nem que seja 10 minutos, cara. Na época que eu me converti, cara, eu ficava tão feliz quando eu orava 10 minutos. Era, assim, uma alegria. Porque, assim, são barreiras que a gente vai transpondo, superando. E, assim, cara, começa orando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não importa, mas, cara, ore, busque a Deus, tenha um relacionamento. Amém, isso aí. É que eu senti que minha voz aumentou do nada. 2. Ouça Jesus com atenção. Estava até lendo um versículo, lembrei de Mateus no retiro do UP, aquele versículo que diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz de Deus, não endureçam o coração como na rebelião. E vai continuando o versículo. Cara, então assim, se hoje a gente tem ouvido a voz de Jesus, cara, a gente precisa prestar atenção naquilo que está sendo dito e, cara, ir na direção dele. A gente não pode continuar endurecendo o nosso coração e insistindo no erro, em viver distante. É a palavra, cara, que é capaz de mudar o nosso coração e trazer a gente para mais perto. Os discípulos estavam com aquelas ideias todas erradas na cabeça, assim, de, eu quero ser o primeiro, ele é o primeiro. E, cara, Jesus vem, senta, cara, olha para eles e fala, gente, cara, não é assim, não é desse jeito. Então, do mesmo jeito, quando a gente olha para a palavra, a gente precisa mudar, cara, a gente precisa prestar atenção, seguir aquilo que está ali de fato, sabe? Eu falei aqui, mas eu vou falar de novo. A palavra tem todo o poder para mudar a gente, cara. A palavra tem todo o poder para reorientar as nossas ideias, cara, confusas, sabe? Então, assim, a gente precisa se apegar a essa palavra. É interessante quando a gente para perceber que, cara, os grandes avivamentos começaram com retorno à palavra, né? Isso é uma coisa que a gente ouviu bastante aqui na igreja. Tem, por exemplo, no livro lá dos Reis e das Crônicas, fala sobre a história de Josias, aquele rei, né, que tinha sido prometido até, e fala que, assim, é uma doideira, assim, mas os caras estavam reformando o templo, encontraram a Bíblia, era o livro da lei na época, tipo assim, estava jogado, assim, largado. Às vezes a nossa vida vai ser assim, mas assim, a gente tem que voltar à palavra, e quando eles voltam à palavra, tudo muda, tudo se transforma na vida deles. Então, assim, a palavra tem todo o poder, cara, para fazer isso. Terceiro lugar, terceira aplicação. Sirva em amor. 1 Pedro 4 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu acho que a gente precisa realmente, assim, pegar aquilo que Deus tem dado para a gente, o nosso tempo, a nossa energia, os nossos talentos, seja qual for, para realmente servir a Deus, cara. E assim, se você parar para pensar, eu não sei vocês, mas muita gente passa por essa crise, muita gente lê eu já passei várias vezes, já conversei com pessoas também que falam, mas eu não tenho talento. É muito ruim pensar isso, né? Tipo, a gente fica assim, caramba, o que eu vou fazer, cara? Não tenho talento nenhum. Mas olha só, nesse texto, Jesus está falando assim,
Vocês podem fazer, e assim, o que eu gostaria que vocês fizessem é aquilo que ninguém mais quer fazer, cara. Sabe? Então, assim, a gente pode servir Jesus, cara, fazendo qualquer coisa, varrendo o chão. Aqui a gente não tem esse ministério, mas a gente tem um ministério de serviço que cuida do estacionamento e faz muitas coisas. Eu servi muito tempo lá. E é muito maneiro, cara, assim, muito especial. Então, assim, procura um time para você participar. Cara, seja qual for, assim, eu exemplifiquei aqui o serviço, mas aqui no UP a gente não tem serviço. Mas a gente tem, cara, o time de oração, a gente tem o time de recepção. Enfim, vocês podem procurar no Gol também, na igreja. Cara, sirva assim, em amor mesmo. Enquanto eu estava preparando o sermão, eu fiquei pensando também, cara, uma coisa que me intriga muitas vezes também. A gente precisa servir em amor na nossa casa, cara. E esse é o maior desafio, cara. Pô, aqui na igreja é maneiraço, né? Tipo assim, pô, maneiro. Tá precisando de alguma coisa? Aí em casa sua mãe te pede e você fala, pô, cara, quer que eu apague a luz? Tá brincando. Tipo assim, não tem trabalho nenhum. Mas a gente tem dificuldade de fazer isso. E a gente precisa servir em amor na nossa casa, cara. Com todo o nosso coração. Isso é muito difícil, cara, para mim também. Uma outra coisa importante. Sirva com a sua oração. Seja o último na sua lista de oração. Eu percebo muitas vezes como a minha vida está com Deus ao analisar como está a minha vida de oração, cara. Pô, assim, tem momentos, cara, que eu só oro por mim mesmo, cara. Assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E assim, eu não lembro de ninguém mais. Só de mim. Sabe, sirva, cara, a Deus. Uma vez eu estava falando com o Franklin, tem muito tempo já, na época que eu liderava, eu falei assim, Franklin, cara, eu tô ficando muito preocupado, cara, tipo assim, pô, minha devocional não tem sido tão boa, olha que fase boa, né? Poxa, eu vou orar, cara, pô, oro pela célula, oro pelas pessoas, oro pela igreja, oro pelo sei lá o quê, e eu não consigo orar por mim. Pô, coisa boa, né, gente? Saudade, assim, mas... E ele falou assim para mim, ô amado. Mas ele falou, poxa, quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Olha que coisa maneira, cara, que coisa bonita. E é exatamente isso, sabe? Assim, poxa, como é importante a gente fazer isso. Tinha dois pontos aqui que surgiram na minha mente, assim, que são importantes a gente falar sobre isso também. São os seguintes. O primeiro é uma coisa que eu tenho conversado com algumas pessoas, eu tenho visto e é preocupante, que é o seguinte. Às vezes, ou muitas vezes, talvez, vai acontecer da gente se magoar com alguém, aqui, né? E isso é normal, né? Porque todo mundo aqui é pecador e aqui já está declarado isso, né? Todo mundo que está aqui se batiza fala, eu sou pecador. Então, assim, tudo bem, já é um consenso. Então, assim, vai acontecer da gente se magoar, cara. Infelizmente. Infelizmente vai acontecer de eu magoar vocês, falar uma coisa que vocês não gostem, e vice-versa. Mas, cara, nesses momentos, só tem uma opção pra gente, cara. A gente só pode se acertar um com o outro. Isso é servir em amor, cara. É servir o corpo, é servir a igreja. Sabe por quê? Porque quando a gente não se acerta, quando a gente não troca ideia, quando a gente não apara as pontas que estão ali vivas, a gente está começando a rachar a igreja. E a gente acaba falando com o outro e conversando com o outro. Ah, Mateus, poxa, o Diogo vacilou comigo. Aí o Mateus já fica com o ranço dele também. Aí, pô, começa a dividir. Aí a gente não sai mais junto. Já era. E aí, cara, a coisa vai crescendo, cara. E, pô, isso é sério, cara. Isso é sério. É sutil, parece que é bobeira. Mas, cara, isso divide uma igreja, cara. Isso acaba com um trabalho, cara, que a gente se dedica tanto, que a gente quer tanto ver. Sabe? Pessoas se desviam por isso. E é verdade, cara. Pessoas se desviam, se afastam, cara. Desistem de Jesus por causa disso. Não estou dizendo que elas têm razão, não. Mas estou dizendo que isso é uma consequência. Então, a gente precisa, cara, trocar ideia. Eu não vou negar que a gente vai errar, cara. 1000 vezes. Mas, assim, a gente tem que conversar. A gente precisa se acertar um com o outro. E, assim, outro ponto que esse texto levanta também pra gente, né? Que eu falei no início, já falei aqui outra vez, é que, às vezes, a gente espera a vida tá perfeita para servir, né? Ah, não vou servir agora, cara, porque tá muito difícil, tô sem tempo, tô sem condição. Aí eu tava lembrando, né, pensando sobre isso. Cara, toda vez que eu converso com o Clóvis, ou com o Fabrício, ou com o Igor, cara, com qualquer pessoa que prega aqui, ou que serve, supervisiona, cara, ninguém tem... Você acha que a galera que tá em casa o dia inteiro com a mão para trás, assim, pô, cara, que beleza. Cara,
Pô, a gente trabalha, eu e o Igor, a gente trabalha, estuda. O Igor ainda estuda para concurso. Tipo assim, Clóvis tem 2 filhos pequenos, Fabrício tem filho, estuda. Pô, o cara faz seminário. Tipo assim, gente, é muita coisa para fazer realmente. Mas a gente tem que servir a Jesus em amor, cara. A gente tem que reconhecer, cara, que vai ser difícil, que vai ser duro, que vai ser trabalhoso. E vai ser mesmo, cara. Jesus em nenhum momento falou assim, gente, vai ser fácil, tá? Ó, quando for fácil, vocês me seguem. Quando for difícil, vocês dão um tempo, depois vocês voltam. Ele não falou isso, cara. Ele falou pra gente tomar nossa cruz todo dia e seguir. Então, assim, isso que a gente tem que fazer, cara. Então, assim, se você não tem servido, porque você pensa assim, meu Deus, vou esperar um tempo aí para servir, pô, esperar minha vida ficar boa. Cara, você não vai servir nunca. A vida vai ser boa, assim, com Jesus, mas, assim, vai ser difícil, vai ser trabalhosa, vai ser cansativa. Essa semana, essa aqui é a minha 3ª prova, porque eu tive outras 2. E, assim, tive que estudar, correr atrás e, cara, difícil. Correria. Mas, assim, eu tô aqui por causa de Jesus, a gente está aqui por causa de Jesus, porque a gente não era nada, a gente não era ninguém, a gente, vivia para fazer besteira da nossa vida, cara. Hoje Jesus chama a gente para se cansar pelo reino, cara. Jesus chama a gente para suar, cara, e ficar cansado mesmo, cara, porque a gente está servindo a Ele, cara. Olha que privilégio. É muito melhor do que estar descansando em casa aí, cheio de pecado, uma vida distante de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Então, assim, quem éramos nós, cara? Nós éramos os últimos da fila, ninguém dava nada por nós, ninguém amava a nossa vida, ninguém se portava com a gente de verdade, a gente estava perdido, não tinha nada. Cara, mas um dia, Deus já era bom com a gente, assim, infinitamente, porque Ele não consumiu a gente nos nossos pecados, não matou a gente, porque era isso que a gente merecia. Mas, assim, a gente era rejeitado e desprezado, e Deus decidiu amar a nossa vida. Ele resolveu perdoar todos os nossos pecados, lavar as nossas feridas, limpar a gente. O sangue de Jesus, ele lava a gente de toda a nossa sujeira, de toda a nossa imundície. A gente que antes tinha um cheiro horroroso diante de Deus, hoje a gente é perfumado, cara, com o aroma de Cristo. Isso é maravilhoso. Então, assim, se Jesus, cara, que é o primeiro, o único Deus, aquele que criou todas as coisas, se Ele se fez o último, para que a gente pudesse ser trazido para perto, cara, o que a gente tem que fazer diante disso? Cruzar o braço, sentar no sofá e ficar assistindo televisão? Claro que não, a gente tem que servir de todo o coração, a gente tem que dar tudo que a gente puder para que esse reino avance, a gente tem que servir os nossos irmãos, cara, até a gente morrer de cansaço, sabe? Pelo amor de Deus, a gente precisa fazer isso, cara, tem que ser desse jeito. A gente estava morto, a gente estava perdido, hoje a gente tem vida, e vida plena, vida em abundância, por meio de Jesus, cara. Então, assim, que isso possa acender o nosso coração para servir e para viver essa vida de humildade, de humilhação também, a gente se humilhar diante de Deus, se fazer o último, fazer o que ninguém mais quer fazer. Pô, tá em casa, sua mãe tá lá, fez o almoço, lava a louça. Eu sei que é difícil, mas lava. Faz, cara, corre atrás, é isso que Jesus chama a gente para fazer. Diante de um Jesus que é tão glorioso, cara, que libertou a gente do pecado, da morte, de uma vida escrava. Cara, hoje a gente pode, assim, se alegrar com a liberdade de servir a esse Deus. Então, assim, que a gente possa fazer dessa forma, que a gente não perca mais tempo, cara, assim, distantes de Deus, que a gente não perca mais tempo pensando em como fazer ou como agir do jeito que a gente quer, que a gente esqueça isso, cara, que a gente se aproxime de Deus para desejar o que Ele deseja, que a gente ouça com atenção aquilo que Jesus está falando para a gente, porque Ele está falando. O detalhe é se a gente está ouvindo ou não, porque essa foi a 2ª vez que Ele explicou algo assim, profundo para os caras, mas eles não entenderam. E depois foi a 3ª, e eles não entenderam tão bem. Então, assim, a gente está ouvindo realmente o que Ele está falando? Em terceiro, cara, a gente tem que servir, a gente tem que retornar de alguma forma para Deus tudo que a gente recebe, cara, todos os dias, todo o amor, toda a bondade, toda a paciência, a gente tem que retornar isso para Deus, cara, com o nosso serviço, com o imitá-lo e com o segui-lo, sabe? Então, assim, é isso. Vou fazer uma oração para a gente.